Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Que a paz de Deus prossiga em nossos corações, alimentando, como disse a Jamila aí na prece, a nossa coragem, a nossa fé. Não é isso? Muito bem. Hoje, primeira semana do mês de maio, nós temos uma mudança de capítulo no livro, no Evangelho. Então, hoje é um novo capítulo. E o Gilson já adiantou aí, é uma bem-aventurança. E toda vez que a gente fala de bem-aventurança, nós estamos falando de felicidade. E quem não quer a felicidade? Estamos aqui para buscá-la. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui. Está demorando um pouquinho, mas vai, parece que foi. É isso? Muito bem. Olha só. Deixa eu colocar aqui para poder rodar. Vamos ver se vai, né? Às vezes dá uma demoradinha, mas vocês não se incomodem, não. Muito bem. Gente, olha só. Quando a gente vê uma criança, o nosso coração muda, não muda, gente? A criança ela tem uma magia, tem algo diferente quando nós encontramos uma criança. Já imaginou um mundo físico, esse que nós vimos aqui, sem crianças? Ah, ia ser muito sem graça, ia acabar, ia acabar. Olha essas belezuras aí que nós estamos vendo. É isso? São só exemplos. Então, a gente pergunta, uma questão importante. Por que Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo de pureza e simplicidade? Não adianta a gente responder, é porque é Jesus. Essa resposta aí não vale. Nós temos que buscar uma resposta. Por que Jesus está com a verdade? Nós vamos perseguir esse objetivo aqui exatamente estudando uma nova bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse que é o nosso roteiro de felicidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós do capítulo 8 este item aí, que é uma fala do Mestre Jesus, e nós vamos ficar aqui nesses dois itens: simplicidade e pureza de coração, e deixai que venham a mim as criancinhas. E nós já vamos começar falando sobre esse negócio aí de pureza de coração. Coração puro. O que é esse negócio de coração puro? Coração puro quer dizer o seguinte: sentimentos e pensamentos puros. Então, se falamos em coração puro, em pureza de coração, nós estamos falando em algo interno, aqui, dentro de nós, dentro da nossa mente. E é nessa toada que nós vamos seguir, já começando lá em cima, com Jesus. Jesus disse, Mateus anotou: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Puro coração, sentimentos. Verão a Deus. Ai, 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 já começou dificultando para nós aqui. O que quer dizer esse negócio de ver Deus? Ver a Deus. Como é que a gente entende isso? Olha, vamos dar um pulo lá no Livro dos Espíritos, na questão 244. Kardec perguntou para os espíritos superiores: os espíritos veem Deus? Aí os espíritos superiores responderam: olha, só os espíritos superiores veem. Os inferiores sentem e adivinham. Mas quem tem possibilidade de ver são só os espíritos superiores.
Então, isso aqui já cria para nós, porque Jesus disse: bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, não será com esses olhos físicos aqui. É verdade? Pela resposta da 244, não será com esses olhos físicos. Mas aqui no mundo físico é importante nós nos prepararmos. É isso? Para poder entrar um pouco mais no assunto, vai ficar como sugestão que nós possamos ir lá na Gênese, que é também um dos livros, né, da obra de Kardec, da doutrina espírita. Lá na Gênese, capítulo 2, a visão de Deus. Né? Os encarnados, lá é dito em resumo que os encarnados, nós encarnados, somos limitados com a nossa visão. Confirmando o que está dando 244. A gente não enxerga nem as cores direito. É isso, a gente tem até dificuldade de enxergar as cores, vai ver Deus com os olhos físicos. Então, ele diz o seguinte para nós lá, Kardec, em resumo, que os olhos da carne não dá. Mas fica como sugestão lá para a gente poder ler, que lá tem um texto maravilhoso. Então, como é que nós vamos entender esse negócio aqui que verão a Deus? Verão a Deus aqui, quando Jesus nos disse isso aqui, quando aqui passou, ele está dizendo que nós vamos sentir, que nós vamos, através do nosso sentimento, da pureza de coração, nos aproximar. É nesse sentido aí é que Jesus está falando que verão a Deus. Mas tem uma questão. Jesus está dizendo aí que tem que ser puro de coração. Mas como? Como é que a gente é puro de coração? Mas nós temos Allan Kardec. Allan Kardec foi lá em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, e trouxe esta linda passagem evangélica aqui, também de Jesus. Vamos lá. Diz a passagem evangélica. Jesus disse que apresentaram ao mestre algumas crianças para que ele as tocasse. Mas seus discípulos afastaram as crianças com palavras rudes. Dá para a gente imaginar a cena, né? Os meninos, as crianças querem chegar perto do mestre? Quem não queria? E os discípulos devem ter falado: ó, menino, fica ali, o mestre está ocupado, né? Foi ali dando um jeito nos meninos. E Jesus disse: não. Jesus falou: olha, deixem que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Então, para ser puro de coração, para ter bons sentimentos, quer dizer a pureza do coração, Jesus dá um caminho que nós nos assemelhemos às crianças, que nós nos assemelhemos a elas. Isso é muito interessante, essa fala aí do Mestre Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que uma criança é novinha na idade física, mas a idade espiritual de uma criança nós não sabemos, pode ser até milenar. Mas Jesus falou: olha, é assim. Jesus já havia feito isso quando explicou lá outra bem-aventurança, que também ele falou que a criança é um exemplo de humildade. Então, Jesus aqui está reafirmando para nós. Mas nós precisamos entrar um pouco mais no assunto, entender primeiro essa fala de Jesus, quando ele diz o seguinte: porque o reino dos céus é para elas, para quem se assemelha a elas, as crianças. Vamos primeiro ver essa questão do reino dos céus, que eu acho que é interessante a gente ver. O que é o reino dos céus? O reino dos céus, Emmanuel já nos disse, é a obra de Deus no coração de todos nós. Se é obra de Deus no coração de todos nós,
Deus não é um homem. Deus não é um homem. Se é obra de Deus, é obra no nosso íntimo, é obra no nosso coração, é obra no nosso sentimento. Isso é maravilhoso. Reino dos céus é a obra de Deus no nosso coração. Então, é uma obra para nos ajudar e fortalecer a nossa fé, como disse, repetindo o que disse a Jamira lá na prece, é o que disse a Cordélia lá na música, para que nós sejamos gota, sejamos pequenos, sejamos orvalho, mas sejamos amor. Não é isso? É isso que ele está explicando aqui para nós. Então, o que é o reino dos céus? Reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Agora nós conseguimos fazer uma ligação lá com a questão das crianças, porque as crianças representam para nós um exemplo de simplicidade e de humildade. Por isso é que Jesus falou, olha, deixem que as criancinhas venham, deixem vir minhas criancinhas, porque, olha, só vai entrar no reino dos céus nesse estado de felicidade plena, porque reino dos céus não é um lugar físico, se a gente se assemelhar a essas crianças, assemelhar às crianças. E mais, pureza de coração, ou seja, sentimentos elevados, não é isso? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de orgulho, de egoísmo e de orgulho. Egoísmo é a maior doença moral da humanidade. É a base de todos os nossos males morais. E o orgulho, ele anda de mãos dadas com o egoísmo. Os dois estão ali juntinho. Por isso nós podemos ver então qual foi então a lição que o mestre Jesus nos trouxe, que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm a pureza dos sentimentos. Coração puro. Ele, então, não só falou o que nós devíamos fazer lá no pé do monte, esta fala de Jesus, bem-aventurados os que têm puro coração, foi lá no pé do monte, foi lá no Sermão da Montanha, mas ele também falou o como. Não falou só que é bom para nós termos o coração puro, mas falou como, olha, se assemelhe aqui ao que é uma criança. Então, o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm a pureza dos sentimentos, nos diz o Mestre Jesus. Mais uma coisa nós temos que falar aqui. Nós ainda não respondemos a questão lá da introdução. Essa resposta ainda não veio, está faltando. Então, nós perguntamos, por que as crianças? Agora nós vamos entrar na resposta. Por que as crianças? Por quê? Então, nós vamos a essa explicação que a doutrina espírita nos traz. Primeiro, para que todos compreendessem. Porque Jesus, o maior mestre que passou entre nós, o maior professor, o maior pedagogo, usava o melhor método de ensino que existe, que é o método da exemplificação. Jesus queria passar o ensinamento para toda a humanidade que valesse por toda a eternidade. Então ele pegou uma criança, porque uma criança, nós estamos sempre vendo uma criança, ou no vizinho, ou em casa, ou a gente sabe da notícia que uma criança nasceu, a gente anda na rua, vê criança. Toda vez que a gente vira criança agora, nós vamos lembrar dessa lição. Jesus é assim, ele ensina de um jeito que a gente não esquece mais. Aí é só praticar depois.
As crianças eram bem conhecidas por todas as pessoas, claro. Jesus aproveitava até uma folha que caísse de uma árvore para poder ensinar algo para nós. Então ele tomou a criança, venham, deixem vir a mim. Deixem vir a mim as criancinhas, disse Jesus. E ele diz o seguinte: é para os que lhes assemelham o reino dos céus. Então, aqui, Jesus não disse que era para as crianças, era para os que se assemelham no comportamento, na simplicidade, na humildade. Mas ainda fica algo aberto aí para nós ainda. Por quê? Porque nós vimos que, na verdade, também nos explica a doutrina espírita, Jesus utilizou as crianças para chamar a atenção ao mecanismo da infância. Esse mecanismo da infância hoje é explicado pelo Espiritismo de maneira límpida, de maneira clara. Né? Aliás, a clareza de explicações é da essência da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita vai explicar que Jesus não utilizou as crianças à toa, não. Tem uma razão para isso. Ó, começa a explicação do espírito antes e depois do nascimento. Antes do nascimento é lá no mundo espiritual. E depois do nascimento, que já tomou um corpo de carne e já está aqui. Começa assim. E aí nós prosseguimos. Olha, perto da reencarnação, o espírito perturba-se. Há uma perturbação ali, porque ele vai mudar de um ambiente espiritual, para um ambiente corporal. Então, há uma certa perturbação, uma certa administração aí na situação. Explica-nos a doutrina espírita. Perde a consciência de si mesmo. Perde a consciência de si mesmo, porque ali ele vai dar um novo recomeço para a sua aprendizagem, para o seu crescimento, para a sua elevação espiritual. Vejamos por que Jesus escolheu a criança. Permanece numa espécie de sono. Isso tudo aí, ó. Lá ainda está chegando. Permanece. E há o esquecimento temporário do passado. Há um novo recomeço. A criança é assim. Ela erra, mas ela recomeça. Ela erra, mas ela recomeça. E Jesus está dizendo que esse recomeço há um esquecimento temporário do passado. Isso ajuda. E no capítulo 13 dessa obra aí, O Missionários da Luz, nós temos lá o reencarne de Segismundo, um capítulo lindíssimo. Aliás, o livro é todo lindo. Se quiserem e puderem ler ou reler, leiam. Mas eu não vou ficar aqui dando spoiler, mas o capítulo 13 explica detalhadamente esse processo aqui que nós acabamos de falar. Muito bem explicado, muito bem falado. Então, a criança vai nascer. Então, há o esquecimento temporário do passado. Na verdade, se a gente for pensar bem, o Mestre Jesus, ao falar que nós, para entrar no reino dos céus, para ter o coração puro, ter simplicidade e humildade, nós temos que nos assemelhar às crianças, nós muitas vezes temos que esquecer o passado. Lembremos de Paulo de Tarso. Se Paulo de Tarso vivesse na mente com Saulo de Tarso, ele não seria esse grande espírito que nós temos aí e que nos ajuda tanto até hoje. Então, esse esquecimento temporário do passado tem a ver. Então, Jesus está usando a criança, não é à toa, porque é um exemplo muito vivo, é um exemplo técnico, é um exemplo científico, é um exemplo que realmente impacta. Mas aí nasceu. A partir do nascimento, as ideias que esse espírito tem se desenvolve acompanhando o crescimento do corpo. Então, ele não ainda tem todas as ideias completas. Nos primeiros anos, as ideias que formam o caráter estão adormecidas. É o que nós falamos. Esse aí é um espírito milenar, às vezes tem orgulho, tem vaidade,
tem crimes, tem situações difíceis ali por detrás, também pode ter coisas boas, construções, missões. Aqui é um espírito. Mas nesses primeiros anos, essas ideias, elas ficam adormecidas. Então, é um novo recomeço mesmo. E para que a gente seja simples de coração, para que a gente seja puro de coração, para que a gente seja simples e humilde, Jesus, então, está nos recomendando saber adormecer um pouco aquelas nossas ideias, daquele caráter, às vezes, que não é bom para nós. Nos assemelharmos às crianças. Lembremos que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. E aqui a doutrina espírita nos explica. Na infância, o espírito é mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Mas, gente, Jesus é sensacional, ele não pegou a questão da criança à toa, não. Porque na infância, a criança é mais acessível. É um espírito de muito tempo, tem ali por trás muitas coisas. Mas, enquanto está na infância, é aquele prazo que a gente tem para poder trabalhar esses sentimentos, para melhorar. Então, o que Jesus está nos pedindo? Que nós, agora, sejamos mais acessíveis às impressões das leis divinas que podem nos mudar, que podem nos modificar. E aqui está falando que essa mudança da criança ser mais acessível às impressões que podem modificar a natureza e fazer progredir, isso aí é uma missão dos pais, hein? E se é uma missão dos pais, nós lembramos lá no Livro dos Espíritos, na questão 208, onde foi perguntado se os pais, depois que o filho nasce, têm influência moral sobre ele. E os espíritos disseram, olha, e muito grande. E diz que a missão dos pais é desenvolver os filhos pela educação. Olhemos nós a importância de Jesus ter tomado a criança como símbolo de simplicidade e de humildade. Isso é muito interessante, isso realmente é muito bom. Mas nós precisamos ainda buscar algo ainda mais profundo, ainda mais importante, que é a mensagem de João Evangelista, que Kardec fez constar no Evangelho. João Evangelista, que foi apóstolo, né? Ele é filho de Salomé e de Zebedeu, foi apóstolo, João Evangelista. E ele deixou uma mensagem aprofundando esse deixem que venha a mim as criancinhas. João Evangelista nos disse que essa mensagem do Cristo não contém apenas um apelo em favor das crianças. Não. Aqui João Evangelista foi mais profundo e extremamente consolador. E para todos nós aqui da Terra. Nos diz João Evangelista, Jesus chama para si a criatura adulta, ainda na infância intelectual. Mas que criança adulta é essa ainda na infância intelectual? Lá fala, os fracos. Muitas vezes nós fraquejamos. Muitas vezes nós nos deixamos levar para o lado errado. Os escravos. Muitas vezes o escravo da intolerância, o escravo da impaciência. Os viciosos, vícios ruins materiais, mas também os vícios morais, a maledicência, falar mal dos outros, julgar os outros, os viciosos, e os que sofrem. Jesus já disse isso com outras palavras muitas outras vezes. Olha, venham vocês que estão fatigados, que estão esgotados, que eu vos aliviarei. Jesus já falou isso com outras palavras muitas vezes. E aqui João Evangelista traz exatamente nesse sentido, nos consolando, porque nós somos ainda crianças espirituais, nós ainda vacilamos, nós ainda cometemos erros. Jesus
Queria que todos fossem a ele com confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, isso aqui parece poesia. Por quê? Pensemos numa criança quando está aprendendo a andar. Ela ainda não sabe andar, mas ela vem correndo para os nossos braços. Por quê? Porque acredita, porque confia. Jesus está nos pedindo mesmo aqui, mesmo nós nas dificuldades, mesmo a gente nas dificuldades, nos problemas, nas situações difíceis, vamos levantar e vamos caminhar. Esse caminhar até Jesus é o esforço constante na prática do bem. É a boa vontade. É isso que Jesus está nos dizendo e está nos mostrando com essas palavras aqui. E por que Jesus pode fazer isso? Porque Jesus foi, nós temos certeza disso, o iniciador da doutrina espírita, o iniciador do espiritismo, que atrairá para ele não apenas as criancinhas, mas as pessoas de boa vontade. É o que a doutrina espírita nos diz. Reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro, por consequência, o verdadeiro cristão, aquele que se esforça para domar as más tendências. E o que é o esforço, senão a boa vontade? É isso que João Evangelista está nos dizendo. E nos diz mais, João. Ele diz que Jesus é a luz que ilumina as trevas. É a luz que ilumina as trevas. Aqui são os nossos problemas, as nossas dificuldades, que nós as temos. Nós as temos. É a claridade matinal que desperta a esperança. Mesmo com as dificuldades, a gente poder enfrentar. É isso que Jesus está dizendo para nós, como deixai vir a mim as criancinhas. É o remédio que suaviza os males da vida. E aqui é interessante a palavra suaviza. Suaviza, porque os males nós precisamos enfrentar com as nossas próprias forças. Mas Jesus está pronto para suavizar esses males. Mas nós devemos fazer também a nossa força. É o bálsamo que cicatriza todas as doenças do coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Puros de coração, sentimento. Doenças de coração são as doenças dos nossos sentimentos, do trabalhar as nossas emoções. Como é que a gente trabalha as nossas emoções? Colocando nossas mãos para fazer coisas boas, colocando nossos pés, nossas pernas para fazer nos deslocar, para utilizar, fazer coisas boas, utilizar a nossa visão para ver o bom. É assim é que nós vamos combater esta questão das nossas doenças do coração. E para isso nós vamos nos assemelhar às crianças, como disse Jesus. Minhas amigas, meus amigos, eu estou vendo aqui que o tempo passou e nós precisamos concluir aqui as nossas reflexões de hoje. E as reflexões nós fomos buscar em quem nos salva muitas vezes. Vamos buscar lá em Emmanuel, no livro Deus Conosco. Emmanuel, ao comentar essa passagem evangélica, ele nos disse: bem-aventurados os que esposam o bem para sempre. Ser humilde, o esforço para ser humilde e ser simples é esposar o bem. Porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, o espinho em flores. É assim é que o nosso esforço para a humildade e o nosso esforço para a simplicidade e de nos assemelharmos com as crianças é que vai nos levar a isso que o Emmanuel está falando para nós. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre, meus amigos. E aqui vai parte da bibliografia utilizada nessas reflexões de hoje. Grande abraço.